Boa noite para todo mundo. Hoje é dia 3 de julho de 2023, começando aí o segundo semestre do ano aí. Desejo uma ótima semana de novo para todo mundo aí. E vamos, pessoal, falar de mercado, né? Vamos para o resumão do dia, começando, obviamente, pelas bolsas da Ásia. Bom, por aqui a gente pode ver que as bolsas da Ásia todas fecharam aí no positivo, tá? Elas refletem, pessoal, principalmente a positividade dos Estados Unidos na sexta-feira, tá? Quando saiu o PCE, que é a inflação oficial dos Estados Unidos, utilizada pelo Banco Central americano para conduzir sua política monetária, e essa inflação vem abaixo do último dado, né? E um pouco abaixo do esperado, traz um ânimo para os mercados aí no sentido de que talvez os Estados Unidos não precise subir os juros por lá mais até o final do ano, ou não, pelo menos não fazer as duas altas prometidas aí pelo presidente Jerome Powell do Banco Central americano. Bom, de qualquer forma, bolsas no positivo na sexta-feira acabaram refletindo na positividade da Ásia. Vale lembrar, pessoal, destacando aqui o Hang Seng. Hang Seng é uma bolsa de tecnologia da China e ela sobe 2%. Por surfar aí a onda de juros estáveis pelo PCE. Então, se eu não tenho novos aumentos, ou se eu não tenho muitos aumentos de juros previstos para os Estados Unidos, as empresas de tecnologia que são, por natureza, endividadas, elas sofrem menos, tá? Então, isso reflete na positividade da Ásia. Bom, vamos falar dos indicadores dessa semana. Essa semana, dados de PMI pelo mundo inteiro começaram na China ontem, pessoal. Na China saiu o dado PMI industrial, e ele veio 50,5, era esperado 50,2 e mês passado foi 50,9. Então veio um pouco abaixo do esperado, do que o último dado, mas de qualquer forma, pessoal, na berlinda, tá ali no 50, né? Acima de 50 esse indicador é expansão econômica, abaixo de 50 é uma contração econômica, no 50 é aquela dúvida. E a China segue na dúvida em relação à sua expansão da atividade econômica. Isso momentaneamente se reflete no minério de ferro, que ele chega a cair quase 2% na manhã de hoje, mas ao longo do dia ele recupera, tá? E diferente do petróleo, tá, pessoal? O petróleo hoje, ele estava no positivo 1% pela manhã, apesar de ter virado e ficado no negativo, principalmente porque a Arábia Saudita e a Rússia sinalizaram que eles, durante esse mês de julho, vão manter seus cortes de produção em 1 milhão de barris e 500 mil barris por dia. Isso deu um ânimo na tentativa deles conseguirem controlar o preço do petróleo e ele parar de cair. Então isso, logo pela manhã, estava animando o preço do barril de petróleo, que estava com 1% de alta, mas com esse tanto de PMI que saiu no dia de hoje, mostrando que o mundo está numa contração, pelo menos no setor industrial, o petróleo acabou devolvendo todo esse ganho e fechando hoje, pessoal, no negativo, certo? Bom, então nós tivemos uma virada de petróleo de minério do negativo para o positivo e uma virada do petróleo do positivo para o negativo ao longo do dia, mas também não foram percentuais catastróficos, ok? Bom, vamos agora para as bolsas lá da Europa. As bolsas da Europa, a gente pode ver que em sua maioria elas fecham no negativo, pessoal. Hoje saíram os PMIs da Alemanha e da zona do euro. E esses PMIs, eles vieram abaixo do que era esperado e abaixo do último dado e abaixo de 50, mostrando uma contração econômica. Eles vieram, pessoal, numa média de 40, esse é um número bem baixo mesmo, tá? Acabou tirando o ânimo das bolsas da Europa. O PMI do Reino Unido, especificamente, ele vem um pouquinho melhor do que o mercado esperava, mas abaixo do último dado e, de novo, abaixo de 50. Então, isso faz com que as bolsas não se animem lá na Europa, porque o PMI baixo, ele é um controle inflacionário, né? Ele é reflexo da política contracionista do Banco Central Europeu, mas ele também é um indicativo de uma possível recessão. Então, ônus e bônus desses indicadores fracos aí, mas hoje o mercado olhou com pessimismo e as bolsas acabaram fechando negativas, mas também nada muito catastrófico, ok? Bom, vamos lá para as bolsas dos Estados Unidos. As bolsas dos Estados Unidos, pessoal, eu vou colocar essas siglas aqui na legenda para vocês entenderem direitinho, mas as bolsas praticamente estáveis, ok? Elas praticamente fecharam no 0 a 0. Por lá também saiu o PMI, o mais importante deles foi o ISM. E ele veio também abaixo do que o mercado esperava, abaixo do último dado e abaixo de 50, tá? A queda, pessoal, do PMI, ela foi causada principalmente na verdade, pela desaceleração de praticamente todos os componentes do PMI, ou seja, se você pega o PMI ISM e abre ele em cada item que é medido dentro dele para compor o PMI final, você vai ver que todos os itens mostraram uma desaceleração, certo? Então, por exemplo, se você olha o item novas ordens, né, que são novos pedidos feitos para a indústria americana,
Ele até que sobe um pouco em relação ao último dado, mas ainda assim se mantém em campo contracionista abaixo de 50. Tá? Se você olha, vale lembrar, pessoal, só um parênteses aqui, que todos os itens abaixo de 50 é raro nos Estados Unidos de acontecer numa apuração de PMI, ok? Então, esse ponto trouxe acendeu uma atenção para os investidores aí, mas deixa eu retomar os itens do PMI. Então, vamos lá, eu estava falando para vocês de novas ordens. Novas ordens, por mais que subiu, abaixo de 50, certo? Produção, pessoal, abaixo de 50 também e caiu em relação ao último dado, ou seja, a indústria está produzindo menos nos Estados Unidos. Empregabilidade também cai e fica abaixo de 50, o que mostra que ou as empresas estão demitindo ou as empresas estão deixando de contratar, ok? E preços pagos, pessoal, também numa queda, mostrando aí uma queda de inflação no setor industrial. De qualquer forma, as bolsas dos Estados Unidos ficaram dentro da estabilidade. Vale considerar que a liquidez estava baixa hoje porque as bolsas fecharam 1 da tarde por causa do feriado de amanhã, de 4 de julho, que é a independência dos Estados Unidos. De qualquer forma, PMIs fracos no mundo inteiro e bolsa dos Estados Unidos dentro da estabilidade, ok? Bom, vamos vir aqui agora para a gente falar do Brasil. Bom, falando do Brasil, pessoal, indo direto lá para Brasília, bom, o Lira, que é o presidente da Câmara, ele deu o seguinte recado para os deputados, né, e para o mercado. Que enquanto eles não votarem absolutamente tudo que está no plano, principalmente econômico, não vai ter recesso. Então, essa semana eles precisam votar o CARF, votar o arcabouço fiscal e votar a reforma tributária. Nessa semana, na próxima semana, né, nas próximas semanas de julho aí, para que eles entrem em recesso. A ideia, pessoal, era que fosse votado o CARF hoje, mas aparentemente foi adiado para amanhã, tá? Só para vocês entenderem, isso aí é a votação para quando uma pessoa tem um processo na justiça contra o governo. Quando dá empate hoje, o voto vai direto para a pessoa física, para a pessoa, né, física, empresa, etc. A ideia dessa votação é que agora o voto de empate, ou chamado também de voto de qualidade, vai para o governo. Então, se empatou, o governo ganha. Se empatou, o governo ganha. Essa é uma forma de melhorar a arrecadação de um governo que quer gastar um pouco mais. Não é isso? Bom, de qualquer forma, pessoal, aparentemente não teve essa votação no dia de hoje, essa votação vai ficar para amanhã. Vale lembrar, há um rumor, não, há uma linha do mercado que acredita que, na verdade, essa votação do CARF agora é para entender como é que está a base do governo para as próximas votações do arcabouço fiscal e da reforma tributária. Então, eles querem sentir como é que a base do governo está para, então, partir para esses projetos maiores, tá? Votado o CARF, pessoal, a expectativa é que seja votado, então, o arcabouço fiscal. Lembrando que tiveram modificações no Senado desse projeto, então ele volta para a Câmara vai aprovar ou não essas modificações, e esse texto final vai para a sanção do presidente. Vale lembrar, pessoal, eu comentei com vocês na agenda econômica algumas modificações que o Senado fez em relação a colocar fora do teto, né, fora do limite de gastos aí alguns temas. Isso precisa ser aprovado e, além disso também, pessoal, existe um item dentro do arcabouço fiscal que muda a régua, assim, é uma manobra ali para que abra um espaço no orçamento do governo do ano que vem de 40 bi, tá? Isso por quê? Porque se eles não aprovarem isso, talvez o orçamento do ano que vem do governo já vai nascer furado, eles já vão estourar o limite de gasto que eles têm. Então, assim, eles querem fazer uma manobra ali para abrir espaço para 40 bi, pelo menos para o ano que vem, para não, enfim, não ficar feio de um projeto já nascer morto, que é o projeto do arcabouço fiscal. Ok? Então, a votação dessas modificações que o Senado fez, que foram modificações políticas, né? Na Câmara vai ser acompanhada de perto aí para a gente entender até que ponto o projeto do arcabouço fiscal já vai nascer furado ou não. Ok? Vale lembrar, pessoal, que alguns cientistas políticos, eles sinalizam que assim, não tem mais emenda parlamentar para sair liberando para o governo conseguir a aprovação dos projetos que ele quer dentro do Congresso e que a maneira que ele vai ter de conseguir isto é através do jogo das cadeiras, é ceder cargos, né? Então, provavelmente, nos próximos dias aí, talvez a gente escute que o projeto do arcabouço fiscal foi aprovado, abrindo essa brecha de 40 bi para o ano que vem, mas em compensação, a ministra do Turismo saiu, a ministra, enfim, rolou a dança das cadeiras ali, certo? Bom, isso sobre o projeto do arcabouço fiscal. Por fim, também é esperada a discussão sobre a reforma tributária, só que ela vai dar um pouquinho mais de dor de cabeça. Por quê? Os governadores, eles começaram, pessoal, a se manifestar contra
a velocidade que o governo quer aprovar a reforma tributária. Assim, eles têm sinalizado que eles não querem que um projeto de tamanha importância para o país seja aprovado de qualquer jeito, principalmente porque eles têm uma expectativa de que eles vão perder autonomia em relação ao imposto arrecadado, porque hoje eles têm, porque hoje como a gente tem o imposto federal, o imposto estadual, o imposto municipal, cada um toma conta do seu imposto, eles têm autonomia para gerir aquilo como bem entenderem, dentro de algumas regras, obviamente. Então a expectativa, na verdade, é que eles temem aí por perder essa autonomia, e, enfim, é um debate extenso, tem muita questão em jogo, e não acho que vai ser tão simples assim a aprovação dessa reforma tributária. De qualquer forma, pessoal, hoje nós tivemos o nosso dólar no positivo, os investidores com um pouco mais de cautela em relação a tudo que está para acontecer em Brasília ao longo dessa semana. Vale lembrar que o dólar no mundo, nos emergentes, hoje estava em sua maioria no negativo, mas em relação às principais potências mundiais, levemente positivo. Tá? Então a gente fecha, mas assim, é um positivo que a gente fechou hoje bem dentro da estabilidade, perto do tanto que o dólar já caiu. Isso não é nada, não é um sinal de preocupação, é um sinal de cautela, ok? E a nossa bolsa hoje, ela fecha bem positiva, com mais de 1% de alta, praticamente todos os papéis em alta, e na expectativa de que das revisões positivas em relação ao Brasil que o Boletim Focus fez. Certo? Bom, então é isto. Espero que tenham entendido, espero que tenham absorvido a mensagem aqui, e até o resumão de amanhã. Um beijo. E se gostaram do conteúdo, pessoal, já dá um joinha para eu ficar sabendo. Obrigada. Beijo.